Falar boa noite porque não deveria falar viva. Eu nunca se se e boa noite, se boa tarde, se bom dia e tá dependendo do fuso horário. O que a mim tem para falar e coisas muito concretas. E mais para dentro e para um determinado indivíduo que acha como ainda entende como ele tem razão de prejudicar a Guiné-Bissau a seu favor, porque ele não pensa só na sua barriga. E falar de coisas banais, que a mim está considerado banais, né? Porque aquilo é que a política, e fala como se alguém que conhece política, ele deve estar fora de política. Depois ele fala mais como nessa época de Sil, quando ele está na PSGC, e que tem bloguistas e que tem ativistas, etc. Que a mim tem para falar ali, para falar como não fala de família, não fala de mim. No tempo de minha pape, que tem comboio, tem só carros, e que carros beijos feitos de chapa mesmo. E que tem nem elétrico, nem metro, nem aviões. Mas no minha tempo de mim, a minha anda na classificar qual tipo de aviões. Tem jumbo e anda na 747. Mas em relação à minha pape de mim, que infelizmente é cacibilei, mas é um filósofo para mim, porque graças a ele eu consegui construir uma personalidade que é a osso na evidência e que não mostra à sociedade de quem caminha cedo e que caminho pode contribuir para ajudar minha povo. É para responder de falar como nesse tempo que fala como era de PSGC e que PSGC va e tem homens e voltar para peba que jintes. Só que a atual direção que se vique e outras coisas, acusações que não fazem desde a atual direção. Bom, e para lembrar uma coisa, Guiné-Bissau e a PSGC, a minha luta própria é a luta de PSGC. A minha militante de PSGC, mas nem momento não quero lutar para PSGC. A minha luta para o país. Se não fala como tem gente que está intervir, mas que perceber de política, me se falar como política e se analisa atores sociais, atores políticos que no momento preciso e não intervir para a condução de um país. E essa me chama a atenção a própria PSGC de falar como eles é que devem pensar como é na luta com gente de uma forma democrática. Porque esses santos, é como não está chamando eles santos. Então, pelo facto de ser dos santos, é que devem tratados como pecadores normal. PSGC deve utilizar outros meios que do que meios democráticos, uma que poder fazer uma eleição na Portugal, na Espanha, na França e em outros. Então, testemunhos. E minha vídeo está testemunhando para mim. Portanto, se não falar de política, se vê de que não falar dela. Agora, em relação a ele, se na certo período ajuda essa direção de PSGC, é combinar um preço para valor de esse trabalho de si, que é natural que tem que reclamar que dinheiro. Se contra eles é caminho é compromisso, e normal e humano para ele e que sente bem que aqui situação de que rever na que direção de que PSGC que na fala dele. Mas uma homem político que falei cedo, porque antes desde o início quando ele não fazia política, manga de gente que sabia nada de política e tinha que saber como e tem diferença entre PSGC com o país. PSGC é um Benfica na Portugal.
Mas tem Porto, e tem Sport, e tem Guimarães, e tem Braga, e tem outros equipas. Mas PSGC é um partido grande. E faz história. E cria nacionalidade. E dá um passaporte. E dá um bilhete de identidade. A Mica Cabral fala com a PSGC deve de dirigido para si melhores filhos. Mas se melhores filhos, fica só seguintes que se lei. Além de se lei, você tem que se interpretar própria história ou cultura social de momento como uma vive. Se o que está nessa altura, com certeza está levando na situação que nós estamos a hoje. Ele tem problema que é direção. Logo e bem de país, que não interessa mais nada. E vai tomar dinheiro para poder pôr Santos no poder. Porque, quer dizer, tem problema que Benfica e não vai tomar qualquer lixo para pôr riba de Benfica, pôr no país. Porque esse lixo, se ele fala como ele está no poder e faz parte do poder, então para comer que poder. A minha fala de Justino Delgado é que manda a mim pedir a verdadeiros filhos de Guiné, independente de partido que está nele, PRS, Madem, que é um grupo que está falando criminoso, Apu, Pum, qualquer filho de Guiné, de norte a sul do país, tudo cartaz onde é que Justino Delgado está nele, vou boicotar. Se música, nem na casa de banho, acabou por para ouvir. E na fala de 26, peba pedir que Guintes que dá dinheiro para pôr eles na poder, porque fala como ele que está pôr Guintes na poder e ele que está tirando na poder. Depois gosta de ameaçar como para ver tem políticos, porque a mim que está considerado ativista, a mim está considerado político. Como ele tem Guintes na diáspora, como para ver de ser ignorância, é por pulo para ir agir contra a PSGC, mas ele nunca can agir contra a PSGC. Se bem que ia agir já, ele fala como ele can agir, ia agir assim para ver a direção de bandidasco, mas ele quer saber como para mudar um partido, você tem que estar lá dentro. Você não fosse de que partido, para saber mudar. Para ver a hora que está fora, você não matina onde é que as decisões estão tomadas. Depois, e por apanhar como que é direção enganal, é que pagar dinheiro, mas na ponto de tomar seu próprio país para bindi, a troco de si benefícios de seu pessoal. Porque a mim cana fala de alguém que está passando fome, alguém que tem bens, não fala de alguém que se não noite e tem essas coisas lá na Bissau, se bens, não noite que está fazendo essa música e está comer e da sua família comer e ainda está parte outros gente. Vou imaginar alguém que tem necessidades de natureza e capaz de jogar sim umbigo. Depois a você está impedindo a nós para não vai assistir esse concerto. Por que é que mandei precisar de nós, filhos de Guiné, próprios, verdadeiros filhos de Guiné, patriotas? Gente que percebe desde cedo como não está diante de dois irmãos ou de dois adversários que simplesmente divergem na ideia de construção de que país. Mas não está diante de dois projetos, um projeto que claro para o desenvolvimento do país e outro que de banditismo, que ia olhar os drogas na circular para todo lado, gente na soltada, na espancada. Gente que tem respeito para a lei. Não me está mudando a Constituição a ser maneira efetiva. Ele um deles. Ele faz parte. Ele fala estar no poder. Para falar poder para dar comida. Para falar poder para dar dinheiro. Para que fazer concerto. Porque que precisa ser do Gidiu. Gidiu toca lata. E abre boca na metade de gente. Para comer. Ele falei com os bons estudantes nesse tempo, no liceu, que era bajoca. Ele se viu e não bem. Ele se viu e não bem. Se cá com sim, para punta gentes
que estava na Algarve, com o presidente da associação que vai tocar lá. Ele não se viu aqui. Porque não pode, ele pode ficar com para a figura pública. Ele sim. Mas é bandido. Igual a que gente que está na poder. Então nós, bons filhos de Guiné, não podemos sustentar. A nós não podemos dar de comer. Não podemos assistir esse concerto. Quem que faz ele de consciência livre? Eles, porque ninguém é obrigado com pistola atrás, uma que eles estão fazendo. Mas não tem que alertar no gente como. Que justificação que faz? E mais mentira. E mais podridão que metindo dentro. Porque se interessa de si e castigar para bindi no país. A nós não tem no país a nós, na mão. Para não tem homens na altura para responder a bandido como deve ser. É ficar na fazer jogo de dinheiro. Dá cá, toma lá. Quem dá mais? País acaba para baixo. Que fica na mão de Santos. A nós não luta para tirá-la. Não fazer tudo o que é possível para tirar. A nós não pequenino. Mas amanhã, ou depois da manhã, não pode querer-se. E passo a passo não há nada. Não can desistir. Agora, para contar Justino como filhos de Guiné, verdadeiros filhos de Guiné, que a osna martirizado para Bia de Santos, que ele vai apoiar, que las cana vai ser concerto. É cana vai ser concerto. Nem se tá toca e vai tocar na Marte. Para ir pedir gente de Marte, para a baia, para ele. Para comprar esse bilhete. E que precisa de nós. É que precisa de filhos de Guiné. Por isso, acabou dar nem amém, nem acabou falar como é justificar, porque não tem nem justificação que te permite para vir desse país. E que tem. Suma que falando papel para dentro. A nós é pequenino. Não começando. Não tem certos elementos que não tem na grupo. Que é parecido a mim, na minha maneira de ver, jambatutos. Por isso que não está falando de jambatuto. Ora que eu falar, vai buscar lenha e está falando como pena den. Se eu falar, vai comprar limão e está falando, opa, cabeça na den. Se eu falar, vai buscar água e está falando, opa, rabada na den. Se eu falar, bino comer e está falando como cucu e perangenha. E tem já no grupo. E tem. É difícil, mas tem. Porque é difícil lidar com filhos de Guiné. Mas só uma coisa que eu posso falar a vós. A mim não desiste. E não bata fake arroz para tirar esse susso de limpo. E não fala como a buna sai. Mas a buna olha como a buna fica de lado. Porque o povo de Guiné precisa de bons filhos para recuperar esse país. País na caplino, na mão. Se você ouvir nacionais, verdadeiros filhos de Guiné, e na alerta boscoma. Na lado sul é entrando dentro do território a 7 quilômetros. E não perder na lado do norte, em quase quantos quilômetros já. Sem falar nas ilhas. Gente está saindo na Europa, está apanhando avião lá num país vizinho que eu por receber, estava passeando nas ilhas. Bilha vendido, para de bandidasco de João Maf com os Santos. Nuno na biang e fica ujo, porque gosta esse bolso na inque. Outra coisa que me se fala, vós, meu irmão. E tem de nós irmãos que vai para fazer discurso na Marinha. Nunca se vi quem nunca conheci nome. Nunca se vi ele quem. Mas a mim se fala, vou tomar cuidado, porque as gentes que cata se lei, cata se fazer discurso,
mas que tem determinada posição na nossa Força Armada e podem ser do pilar para salvar a própria Guiné. Mais de que doutores que botou ali na rede social, na manda bocas, à esquerda e à direita, para ver como é se papia e se escrever. Por isso, muita atenção, porque não conhece a realidade do nosso país e tem certas coisas que não cabe debate exagerar nela. Se uma quem fala boss como a mim, recebi como manga de militares, mas manga deles é preciso só de liderança e de certas condições para as porcarias de podridão vai de bias. Mas não chega lá. Não chega lá. E é só que te ensinei. Justino Delgado para boicotar no dinheiro na diáspora para cair entrar nesse cofre. Quem que tu faz esse cartaz e promove essa música para poder cantar, toque na canta na coisa lá, na Vênus. Para cantar lá. Para falar que gente que dá dinheiro, que põe na poder, que ajuda a põe na poder, para vir comprar esse disco. Assim está se como que dar na coisa, gente que quer civil lei, gente que quer conseguir política, eles que pulam para chamar Justino Delgado. Se aonde foi herói, e para ver de que povo que está ouvindo essa música e está ouvindo essa mensagem. Então, a hora na falar como que eu vou fazer não tornou ela de mesma medida. E pude fazer cartaz, e pude fazer tudo o que fazer. Vou boicotar. Boicotar simplesmente. Para o país e para a PGC. A mim, particularmente, está inspirado por um político chamado Idrissa Diallo. Mas a amiga militante de Idrissa e desse partido. A mim militante do partido que dá nacionalidade. Respeitar que partido. Mas os e que partido que não é o país. País primeiro não tem que recuperar, não tem que receber, não tem que tomar no mão para depois não formar clubes de Benfica, Sporting, de coisa lá, Bafatá, Gabo, etc. Porque a não estudo de lá. Ninguém é obrigado a seguir só uma linha de pensamento. Mas que no país de nós, não mão. E cá na mão de porcaria de senegaleses ou de outros que na prepararia para assinar uma porcaria de contrato que está falando com uma zona comum. Tem depressa. Essa assembleia é assembleia de porcaria. E cabali. Está servindo. É Supremo Tribunal e outro lixo. Mas pera. Porque se dia na bem. Porque eles é cana vive para sempre. Bata com poucaça. Porque se hora que é necessário, nem se usa a fralda de ser bisnetas. Não na bindi para recuperar dinheiro do povo. Não na bindi. E ninguém pensa como não até tirar manjandar para pôr manjandar. Porque aquilo aqui é o objetivo de Guiné-Bissau. O objetivo de Guiné-Bissau é não estudar filhos de Guiné. Ora, quando toma destino de no país, quando dirige no grupo ou no povo, não tem que conhecer o registro criminal. E que é gente que está fazendo cursos de merda, vou desculpar para a expressão, na escola de direito de porcaria que tem lá, como juízes não quer saber onde, que está capaz de bender sem cabeça, outros puram na arma, mas outros bendem para sem cabeça. Porque outros estavam ali na Portugal, na diáspora, e saem ali, vai lá, para via de dinheiro. Aqueles lá, é não responder diante do povo, que leva eles para votar uma porcaria de que coisa. Depois vão preparar aqui a Constituição, vão pôr na quintal de Bomamé. Não não chama outro nome, não. Lá vão pôr. Porque não está pronto para você ninguém.
Eu não sou de filho de guitarra. Dia que não me de boss, então não morre. Na para ali, para a hora que começar na papia assim, e está fazendo mais nervos ainda. Ora que não há comentários de certos filhos de Guiné que não tentam aplaudir para libertar, quer dizer, para lavar-se consciência, porque aquilo que tenta, que o direito que não faz na cara para contagiantes como para vir traído em que se vique direção que se aquilo é que desculpa a mim não faz parte de que partido, mas a mim ninguém está guiando porque país é de ninguém e de nós tudo e que partido e que tem dono e tem que estar na mão de melhores filhos de Guiné. Você lembra isso? Tem que estar na mão de melhores filhos de Guiné. Ora que o que tem capacidade ou que tem que coisa caminho que cabral tem ou tem que dingue para gente toma coisa para vai para ver se tem que gente lá a os não cana para pebanes e que falta de alertas nem que para ver de outras coisas. Agora se alguém é padre para ficar na igreja ele como o Mar Sancho se só com embalo fala se é padre fica na igreja se você acha como padre fica na igreja porque lá na cola não tem que pôr não tem que ter coisas a força, porque não tem força de lei. Ora que tem lei na bulado, tem força na bumão. Você tem que pôr lei para cumprir. Ali você está na oposição, você na segunda. Mas você chamar a atenção. Como lei, você tem lei porque o povo dá vos poder. Para você exercer. Você tem lei na bolado, o povo está na bolado. Você fica bom a fazer padrindade. Gosto não chega no estado, gente não está falando viva a esquerda, viva a direita, viva não está aqui, está aqui. A mim não está com ninguém. A mim está com Guiné-Bissau. Não está com o povo de Guiné-Bissau. Está claro. Não para ali. Muito obrigado pela boa atenção e para ouvir as chatices de mim.